Fala pessoal, boa noite. Tudo bem, turma? Boa noite. Boa Todos noite. bem-vindos aí. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos a todos. Turma, vamos lá. Meu nome é Edilson Cravo, aí estou muito feliz essa noite aí, a gente ter esse bate-papo sobre CLT. Eu vou pedir para que vocês deixem os microfones mutados. A gente vai deixar os microfones mutados também, tá? Para que a gente consiga melhor qualidade do som aqui para todos, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos ver se o chat está funcionando aqui. Dá uma boa noite aqui no chat. Boa noite, turma. Eu falo aqui de São Paulo. Olha, Eduardo, Eric, Guilherme, Denilson, Leandro, pessoal chegando aí. Sejam todos bem-vindos. É isso aí, turma. Já estamos com 138 pessoas aqui na sala. Hoje é uma aula online para a gente falar aí de CLP, né? Então, só para poder me apresentar, meu nome é Edilson Cravo, aí sou engenheiro de aplicação aqui da Calatec Automação, tenho mais de 25 anos de experiência e já fiz mais de 5.000 visitas em campo sobre diversos temas de automação industrial. No nosso time aqui da Calatec, nós temos aí 12 técnicos de suporte, 19 vendedores, estou à frente dessa equipe e vamos fazer um bate-papo hoje aqui sobre CLP. Eu quero já perguntar para o chat para vocês, podem estar escrevendo no chat, o chat está liberado aqui. Qual que é a sua experiência com CLP? Escreve aí no chat se tem muita experiência, pouca experiência, está chegando agora, não conhece nada, conhece muito, é expert, é fera. O Renato falou que tem pouca experiência, pouca, alguma. São Luís, Fábio com Panasonic, pouca experiência, começando agora. Tá, o Elton também pouca experiência. Bacana. Então, um pouco nosso público aqui, é o pessoal que está chegando aí que não tem tanta experiência com CLP. E também, para conhecer um pouco de vocês aí tem um aí, o William, 5 anos de experiência com CLP, da Delta, bastante afinidade. Seja bem-vindo ao nosso treinamento. Uma pergunta aí, qual que é a tua área de atuação aí? Você trabalha na automação, manutenção, programação, é estudante, é integrador? Coloca aí um pouco da sua função para a gente saber aí qual que é o teu perfil aí. Eletricista, estudante, fabricante de máquina rotativa, manutenção elétrica, manutenção, projetista, estudante, CLP da DMT já usou aqui, que bacana, Bruno. O pessoal aqui que é estagiário já usou CLP da Delta, experiência em robótica, muito bom. E por fim, uma pergunta aqui. Talvez nem todos ainda conheçam quem aqui da nossa turma aqui, já temos 157 pessoas aqui nesse treinamento online no Zoom, ao vivo. Quem aqui já usou um CLP da NMT? Bom, agora eu quero ver quem aqui de fato já usou um CLP da NMT. Escreve aí, eu já usei um CLP da NMT. Ainda não? O Rise, grande Rise, nosso amigo Rise está aqui, já usou. Estou com um na mão, o Monta, o Zé Melo. Opa, onde o trabalho tem. Boas, é muito bom te ver aqui, sempre presente conosco aqui. TS620, eu tenho um kit para estudo muito bom. Vou utilizar no próximo projeto, nunca utilizei. Sou inversor Wellington. Turma, bacana, bacana, muito bom aí. O que será visto hoje nesse nosso bate-papo aqui? Hoje eu vou apresentar para vocês, muitas pessoas não conhecem, vou apresentar aí um CLP TS600 aí. Para quem não conhece, para muita gente é novo, né? E tem muito recurso muito interessante. Apenas como dado, esse LPTS 600 nós lançamos aqui no Brasil o ano passado.
E no último ano, a Calatec já instalou mais de 800 CLP da linha TS aqui no Brasil. Isso mesmo, em menos de um ano de lançamento, são mais de 800 CLPs instalados aqui no Brasil com o nosso time de suporte técnico, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui e vamos falar um pouquinho do que a gente vai fazer. Só que antes de eu fazer a apresentação do produto, a gente vai ter hoje muita prática, tá? Tanto o nosso time técnico está presente aqui, até já apresentá-lo aí. O Micael, nosso técnico de automação de São Paulo, está aqui presente, aí preparou alguns exemplos reais, muito bacana, é real, é ao vivo, vocês vão ver comunicação Modbus, vocês vão ver motor de passo funcionando, vocês vão ver IP controlando inversor de frequência, tudo isso vocês vão ver. O Caio também, nosso técnico de automação de Joinville, do sul do país, está aqui presente conosco. Preparou também um exemplo muito bacana. Agora há pouco ele estava falando comigo. Edilson, eu preparei um estudo aqui na EHM para a gente fazer uma comunicação da EHM direto com o servo motor. Preparei aqui uma VPN. Eu vou controlar a EHM a partir do meu celular. Olha só o conteúdo que o nosso time hoje que preparou para que você saiba mais dos recursos do CLP. E tem mais, turma, não se preocupe. Se você está chegando aqui, é novato, não tem tanto conhecimento de CLP, não se preocupe, que daqui a pouquinho já vou falar uma grande surpresa, presente, que a Calatec vai dar para vocês. Todo mundo hoje aqui vai ganhar presente, não é sorteio, é para todo mundo. É só ficar conosco até o final que todo mundo vai ganhar um presente da Calatec Automação. Promessa nossa aí. Turma, eu quero fazer mais uma pergunta aqui para vocês, então. Quando nós falamos em CLP, o que é mais importante para você tomar a decisão na escolha de um CLP? Você, especialista em CLP, você que já trabalha na automação, você que trabalha na manutenção, quais são os critérios que você acha que é mais importante para você tomar a decisão certa para comprar um CLP para colocar na máquina que você vai cuidar? Escreve aí, escreve aí. Velocidade e armazenamento, boa, Augusto. Confiabilidade e suporte, boa, Felipe. Scan Time, fantástico. Eu vou mostrar aqui um recurso do Scan Time, tá? Como se integra na planta, conectividade, software, programação e suporte técnico, velocidade. O mais importante é ser fácil de conectar, diz o Everton aqui. E é isso, tá? O nosso CLP, ele é software 100% gratuito. O monta novamente, suporte técnico, tá bom? Tecnologia, alteração, software gratuito, velocidade, software de suporte. Bom, todo mundo aqui está na mesma linha, que suporte é importante, que software gratuito é importante. Então, nós vamos nessa linha aí, falar um pouquinho aí do CLP. Então, hoje nós vamos ter várias surpresas aqui. Eu vou começar a apresentar já a minha tela. Deixa eu só abrir aqui na minha tela e compartilhar aqui. Share screen. Pronto, vocês já estão vendo a minha tela. Chegou aí. Deixa eu já passar. Então, o que nós veremos hoje aqui? Introdução CLPs na automação, apresentação da linha TS600, demonstração do software. Vocês vão ver o software ao vivo, tá? O pessoal mostrando, fazendo funcionar ao vivo. Vamos... Opa, só colocar o mouse aqui para ir. Exemplos reais, simulação online, tá? Uma coisa bem bacana. Nós vamos mostrar o software simulando online e offline e a entrega de 2 benefícios únicos e gratuitos, tá bom? Então, vamos lá. Já vou falar agora de os benefícios, tá bom? Olha só, você que está conosco agora, ó, 160 pessoas aqui participando desse treinamento online ao vivo. O que você vai ganhar só por ficar conosco até o final desse bate-papo, desse treinamento? Você vai ter acesso a um certificado, ok, tá? Isso aqui é padrão. A gente sempre dá um certificado, então vai ser um certificado no seu nome, que você participou de um treinamento aí de 90 minutos aí sobre programação de CLP. E olha esse presente bacana. Nós temos um treinamento, turma, vou mostrar daqui a pouquinho, que ele é gravado, ele é EAD, tem mais de 30 aulas já gravadas que mostram passo a passo como você faz cada função. Por que nós estamos tendo esse cuidado? Porque em 90 minutos nós não vamos conseguir te entregar o que nós queremos.
Então, nós temos um compromisso hoje de poder te entregar o máximo de conteúdo possível. Nós vamos te entregar sem nenhum custo. Ó. É um produto totalmente gratuito. Ele custa R$ 297 na loja para você comprar. E hoje, você ficar até o final, você vai ganhar gratuito, não vai pagar nada, não tem pegadinha, tá? Totalmente gratuito, você vai ter acesso durante um ano para você poder assistir as aulas no seu ritmo, você poder assistir a hora que você quiser durante um ano, parar, simular online no CLP, ver de fato acontecer e ter essa vivência, essa experiência. Além disso, tem um segundo presente aqui. Vocês vão participar também de maneira gratuita a duas comunidades. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, mais para frente, como se acessa isso. Uma comunidade geral e uma comunidade na qual você vai ter acesso somente às questões e dúvidas sobre o CLP e HM programação, para que não só você, nós temos nessa comunidade vários profissionais de automação, então que você tenha um network, você vai ter acesso aos outros colegas de automação, vai poder trocar experiência, trocar realmente exemplos. A gente quer criar na Calatec, nós queremos criar a maior comunidade de automação totalmente gratuita para você poder participar e ter melhor performance no seu dia a dia como programador aí de automação. Então é isso, é um grupo geral para network, para tirar dúvida de CLP e HM, totalmente gratuito. É um grupo fechado, exclusivo, somente para ficar conosco, somente para quem ficar conosco até o final, que vai ter acesso a esse grupo exclusivo e economizar, não pagar nada para ter tudo isso, tá bom? Então é compromisso nosso aí. Fica conosco até o final, vocês vão ter acesso a tudo isso gratuitamente aí. E olha só, entre o que é importante num CLP, alguns colegas escreveram aqui que é a questão da conectividade, né? Questão de conversar o CLP com outros periféricos. E esse CLP, que é um CLP que é o nosso campeão de venda, tá? O modelo TS621, a linha TS tem vários modelos, tá? E a TS621 ele é um campeão de venda. Ele já tem de série 2 portas Ethernet TCP, sendo uma porta Ethernet IP, 2 portas Modbus RTU, 16 entradas de 200 kHz, ou seja, dá para controlar vários encoders, não apenas um, vários encoders, porque são 16 entradas de 200 kHz, e nós temos nesse modelo também 16 saídas de 200 kHz. Talvez algum de vocês já viram no YouTube ou no Instagram um vídeo nosso mostrando esse CLP controlando simultaneamente 8 motores de passo no pulso e direção. É isso mesmo, ele controla até 8 motores de passo no pulso e direção. E também tem aqui um pouquinho um gráfico para poder mostrar o que você faz com cada um, né? Na porta Modbus, você conversa com EHM, você pode conversar com o inversor de frequência no Modbus RTU. Na porta Modbus TCP, você pode ter acesso a um supervisor, pode ter acesso a um OPC-UA, enfim. E a programação é com um cabo também bem tranquilo, nenhum conversor, basta usar aquele cabo de tipo C que nós usamos hoje para carregar celular, né? Só tem que ser um tipo C que tem transferência de dados para você poder programar o CLP da linha TS. E aí, só falando um pouquinho, a linha TS ela começa no TS620 e vai até o TS635. Essa linha, a partir do 633, apenas para você saber, ela é uma linha que tem EtherCAT também como protocolo. Então, além das portas de comunicação que já existem, que eu comentei anteriormente, nesses modelos TCS, TS, na verdade, né? 633, 634, 635, você tem também comunicação EtherCAT. Edilson, para que essa porta EtherCAT? É uma comunicação industrial para você fazer controle de servos motores em motion, controlar movimento. Ou seja, dentro da plataforma do TS600, você consegue fazer um motion control. Ele tem recursos poderosos num CLP bem compacto. Esse é o grande diferencial do CLP.
Tem mais. Se você quiser também Canopen, o Canopen ele é um cartão opcional que você pode comprar esse cartão Canopen, inserir, como vocês estão vendo nesse slide, e você também pode ter mais uma rede Canopen funcionando junto com a rede Ethercat, funcionando junto com o TCP/IP, com o Modbus, tudo para te dar a máxima conectividade, bem tranquilo, bem fácil. E nas aulas que vocês vão ter disponível gratuitamente hoje, vocês vão ter acesso a poder assistir no seu tempo, vocês vão aprender a fazer cada tipo de comunicação no tempo de vocês aí. Turma, para acelerar um pouquinho aqui, eu quero mostrar um pouquinho como que funciona um CLP básico, tá? Um CLP básico, normalmente, ele tem lá um CLP, ele vai para a sua expansão e ele vai trabalhando de modo serial, ou seja, ele processa um um cartão de cada vez. Isso deixa um CLP de barramento serial, que são CLPs comum, lento. É comum, quem está aqui, deixa eu abrir o chat aqui, quem está aqui na área de automação pode até comentar se alguma vez vocês já pegaram um CLP e começaram a colocar muitas expansões, cartões de expansão, e ficou lento o processo, principalmente analógicas. Às vezes você põe cartão analógico no CLP, põe 3, 4, 5 cartão e bota uma analógica lá na última, na ponta, o processo fica lento. Por quê? Porque um CLP comum, ele funciona dessa maneira. Ele vai cascateando um a um, então fica lento o processamento. É típico dos CLPs comum. Qual que é a diferença? Opa, deixa eu voltar aqui no slide. Qual que é a diferença do CLP TS 600? Está aqui um ciclo, como ele funciona. Então, ele tem um ciclo em torno de microsegundo e milissegundo, bem lento. Agora, vamos lá, como que funciona na nossa linha TS600. Ele funciona no barramento paralelo, ou seja, você pode ter até 16 cartões de expansão e o processamento ocorre simultaneamente. Não vai cascateando um pelo outro para acontecer alguma coisa. Ele processa todos simultaneamente. Isso é uma característica de um CLP de porte mais robusto. É isso que a gente quer mostrar para vocês hoje. A linha TS600, da Calatec NBT, da marca NBT, ele é um CLP considerado nosso LP de entrada, mas o nosso LP de entrada já é bem poderoso, já te entrega muitos recursos que só CLP grande consegue te entregar. Você vai encontrar recursos poderosos nesse pequeno CLP. Vocês vão ver hoje como é fácil programar, como é fácil ter acesso a tudo isso aqui. Então, ele funciona dessa maneira. Ele vai processando de modo paralelo e você tem um processamento muito mais rápido. Falar em processamento, já mudei de slide aqui, o processador dele é de 1 GHz, ou seja, ele processa em nanosegundo, muito rápido. Ele é 10 vezes mais rápido o processamento dele que os CLPs comum de mercado. E alguém que disse que velocidade é muito importante. Então, na escolha do CLP, é importante você saber se esse processador ele te entrega essa velocidade para que você possa realmente ter sucesso na sua aplicação. Tem mais, turma. Agora eu vou falar um pouquinho desse RTOs do CLP-TS 600. Eu vou mostrar para vocês um caso real que nós estamos testando em bancada da nossa engenharia. O engenheiro Paulo, nosso engenheiro de aplicação também, ele tem uma demanda, ele montou na bancada nossa, aqui na bancada dele, montou um sistema de uma rotuladeira para poder mostrar a velocidade do nosso CLP. Por quê? Porque o cliente ele usa motor de passo, tá? Pulso e direção, só que conforme vai aumentando muito a velocidade, são 200 etiquetas por minuto, mais 3 etiquetas por segundo, o processamento ficava lento. E então o processamento ficava lento, o tempo de scan varia. Então, em CLPs comum, se você começa a colocar muitas funções, o tempo de scan ele começa a variar. E isso faz com que a etiqueta não tenha precisão. É uma rotuladeira, máquina simples, tá? Máquina bem tranquila, porém uma máquina rápida, 200 etiquetas por minuto. E o nosso LP deu o que como solução? Ele
ele funciona como se fosse um CLP compacto, que ele é como se fosse determinista. Ele mantém o ciclo do scan sempre igual, tá? Alguém aqui comentou, quando eu falei do que você precisa escolher, quando você vai escolher um CLP, quais são os critérios da escolha de um CLP de qualidade? Alguém que comentou do tempo de scan. A linha TS600, ele te entrega o tempo de scan sempre igual para que você tenha precisão, maior precisão, independente se você tem a função motion pendurada, independente se você tem a função analógica pendurada, tá? E ela te dá esses recursos. Imagina você na indústria, para dar um exemplo bem tranquilo. Você como funcionário, imagina numa indústria um funcionário que faz tudo sozinho. Ele vai lá, ele atende o telefone, ele monta uma peça, ele fala com o fornecedor, faz um relatório e de repente vem uma demanda urgente. O que vai acontecer quando chega uma demanda urgente para uma pessoa que está sozinha no seu departamento? Deixa cair. Ele atrasa, né? Ele não consegue dar conta de tudo. Já dentro da memória do CLP, TS600, que ele tem esse recurso, sistema operacional de tempo real, tem um gerente interno, é como se fosse uma equipe, um CLP que tem múltiplos times, e cada time está responsável por alguma coisa. Imagina que tem um time que está só vendo a comunicação, um time que só está vendo o processamento de P&D, um time que só está vendo processamento de I/O, e os times estão trabalhando todos em paralelos. Tá? Então, a hora que vem uma demanda, o gerente operacional vai determinar o que é mais importante. Então, nesse projeto aqui, nós determinamos que o que é mais importante é a leitura do sensor para garantir precisão e disparar as etiquetas para te dar a repetibilidade. Olha o vídeo aqui. É numa bancada de teste, tá, gente? É na Calatec, uma bancada que foi montada aqui só para simular a aplicação real. Nosso time de suporte aí que o pessoal faz umas engenhocas aqui para poder simular a aplicação real do nosso cliente, tá? Então, vocês estão vendo uma simulação real de uma demanda, simulamos em bancada para poder primeiro simular, validar em bancada para poder entregar ao cliente. Tudo isso, gente, não tem custo. É o suporte Calatec que te entrega tudo isso. E aí, uma das pessoas até comentou da questão do suporte, né? É um grande diferencial nosso da Calatec, é o suporte técnico aí. Eu vou parar de compartilhar essa minha tela aqui, eu vou trazer para cá, falando em suporte, eu vou trazer para cá o site da Calatec, eu vou entrar numa aba anônima, entrei no Google aqui, eu vou digitar Calatec no Google e quero mostrar para vocês o seguinte, ó. A gente fala e não é nós que estamos falando, são os clientes que falam, ó. A Calatec, ela tem avaliação 5 estrelas no Google, são mais de 301 avaliações 5 estrelas no Google aqui e são vários elogios que o pessoal dá de atendimento, da qualidade, suporte técnico muito bem atendido, diz o outro aqui, atendimento e suporte técnico muito rápido, ótimo pós-venda, empresa com ótimo atendimento, excelente suporte técnico, são centenas de clientes que estão avaliando a gente de maneira espontânea e isso que é o nosso diferencial da Calatec, tá? Um time de 12 técnicos exclusivo para te dar um suporte aí pós-vendas aí. Bom, eu já falei que você que está chegando aqui agora, que ainda não sabe, nós temos um presente para vocês. Nós vamos dar para vocês aí um treinamento exclusivo, um gratuito de 30 aulas gravadas para você poder assistir no seu tempo, na sua residência aí, no, na hora que você realmente precisar para você ter a compreensão, tá bom? Eu vou avançar aqui para passar a bola para os colegas meus. Do EtherCAT, não vou falar muito do EtherCAT, que não é o objetivo do bate-papo de hoje, mas na nossa EAD, que vocês vão ter acesso, tem lá também acesso o protocolo EtherCAT fazendo funcionar, tá bom? Bom, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Cadê minha tela? Onde que eu paro de compartilhar? Share, stop. Pronto.
E quero convidar aqui nosso técnico aí, Mikael, daqui de São Paulo. Ele vai agora mostrar o software, ele vai abrir, vai mostrar realmente como que funciona o software, mostrar alguns recursos para que vocês aprendam hoje e vão fazendo as perguntas aqui no chat que eu vou estar respondendo junto com o Caio. Tá bom, turma? Vai lá, Mikael. Fala galera, boa noite. Prazer, meu nome é Mikael, faço parte do suporte da Calatec aqui na filial de São Paulo. Então, tendo alguma dúvida aí referente aos nossos produtos, entre em contato conosco aí. Eu ou outros colegas que trabalham aqui conosco irá te atender, né? Hoje eu vou passar para vocês um pouco a respeito do CLP TS 600, né? Vou passar aqui várias funções, questão de conectividade, pulso, direção, como é que a gente faz o controle de eixo, como é que a gente pode comunicar com o inversor de frequência, como é que a gente pode acionar o inversor de frequência por Modbus no CLP, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vou rapidamente mostrar aqui, primeiramente, como que a gente pode fazer download, que é gratuito. O pessoal comentou aí que é ruim quando você precisa de várias licenças para poder usar um software, né? E aqui na Calatec a gente tem os softwares gratuitos disponíveis para download em nosso site. Então, aqui em calatec.com.br, vem aqui no nosso site, na aba de suporte, em downloads, a gente vai falar da linha TS600 da INVT e também um pouco da IHM com o Caio, né? Então, os softwares número 2 e 3 são os softwares para o TS600 e a IHM da linha VS. Então, baixou aqui o software, fez a instalação ali, sempre recomendamos que a instalação seja feita ali como administrador. Já dá para começar a brincar um pouco ali, né, de programar. Então, vamos abrir aqui um software novo para eu mostrar a criação de um projeto e algumas ferramentas. E posteriormente eu vou para a parte ali onde eu mostro alguns exemplos já funcionando, alguns exemplos mais reais, né? Então, abri o software, essa é a cara inicial dele. Venho aqui em novo projeto. Posso abrir um projeto recente ali, se eu já tiver algo salvo. Seleciono aqui qual o modelo da minha CPU, se eu vou usar CPUs que têm EtherCAT ou as CPUs que o controle de eixo é apenas por pulso e direção. Vou usar como exemplo aqui um TS-635, que controla até 32 eixos em EtherCAT, tá? E vou criar um programa aqui, teste, treinamento. Criei o programa, abriu aqui para mim já a área de programação, então eu já posso aqui, se eu já sei os comandos, eu já posso iniciar a minha programação em si, né? Aqui à esquerda eu tenho algumas algumas ferramentas, né? Então, eu tenho aqui a aba de bloco de programação, onde eu posso dividir o meu programa entre um programa principal e programas secundários, né? Subrotinas. Para que serve isso? Para eu deixar o meu programa bem organizado, bem estruturado e também para que hoje eu faço a minha programação, amanhã eu posso não estar aqui, não cuidar mais desse programa, um outro técnico, um outro engenheiro possa vir posteriormente e dar continuidade à programação, fazer a manutenção, o que é bastante importante aí no nosso ramo, né? Então, aqui eu tenho o main, eu posso criar subrotinas, posso renomeá-las.
Então, aqui eu vou passar uma forma mais rápida para a gente poder ir já para os exemplos, mas mostrando as funções principais aqui que são importantes de conhecer, tá? Aqui eu tenho alguns sistemas de variáveis, então eu tenho variáveis referente à comunicação RS-485 do CLP, a comunicação Ethercat, quando eu tenho CLP com Ethercat, a comunicação Ethernet e também algumas informações de geral de todos os CLPs, como, por exemplo, o relógio RTC, né? Aqui eu tenho algumas estruturas de variáveis, então eu posso criar variáveis nesse programa. Eu posso criar as variáveis antes de iniciar a minha programação, ou durante a programação eu já posso programar escrevendo o nome das minhas variáveis, que automaticamente eu já vou declarando elas e elas já vêm para a minha tabela de variáveis globais, tá? E aqui eu tenho outras funções, né, que são os módulos de expansão, à esquerda para adicionar ali um cartão de Canopen, por exemplo. À direita, que são as expansões padrão, né? São as expansões analógicas, de digitais, são as expansões de célula de carga, de temperatura. Tenho câmbio eletrônico nesse CLP, consigo criar as curvas para o câmbio eletrônico nesse CLP também, tá? Tem o controle de eixo, vou mostrar como é que faz o controle de eixo aqui, a criação do controle de eixo. Tem a comunicação EtherCAT, as duas portas de Modbus RTU, isso vai ter em todos os CLPs, e a opção de porta Ethernet, né? Aí vai variar de acordo com o CLP. E porta Ethernet IP, que se eu tiver um CLP com porta Ethernet da linha TS600, ela vai ter uma porta Ethernet IP. Tá? Então vamos lá para uma programação exemplo aqui. Deixa eu fechar isso aqui e vamos mais na prática, né? Beleza. Então, pessoal, alguns blocos básicos aqui, tá? Como soma, subtração, multiplicação, divisão. Posso fazê-los com números inteiros. Como eu deixei aqui já para exemplificar, eu uso números constantes e eu uso registradores que serão as minhas variáveis. Eu uso subtração de variável com variável, que vai ser jogado uma outra variável. Eu posso jogar constante e registrador em uma variável. Então, aqui a gente tem total liberdade de programar como a gente achar melhor, né? Como a gente achar mais organizado. E se eu não sei o nome dos blocos, tá? Como é que eu faço para encontrá-los aqui no meu programa, no meu ambiente de programação? Aqui eu tenho essas três pastinhas aqui, cada uma abre uma função, né? Tem a árvore à esquerda, aqui embaixo a árvore de mensagens, e aqui geralmente vem oculto, mas a gente clica aqui e abre as instruções que a gente tem no CLP, tá? Então, aqui a gente vai encontrar todos os blocos que a gente possui no CLP. Estou em dúvida em algum bloco, cliquei no F1, já abre o help para mim, consigo tirar a dúvida referente ali ao bloco, tá? Então, vamos para a parte mais básica aqui. Como é que eu comunico com o meu CLP? Tem duas opções, tá? Aqui em PLC Communicate ou aqui em Tool, PLC Communication. As duas vão vir para essa wizard aqui, né? Então, se eu estou para comunicar por Ethernet, eu coloco o IP da minha porta aqui. A porta 1 é 192.168.1.10, a porta 2 é 192.168.2.10. Então, aqui eu estou por Ethernet, coloquei o IP da porta, ok, já estou conectado. Ah, mas eu não estou ainda com o meu CLP, como é que eu faço para simular a minha programação? Vamos lá. A simulação é aqui à direita, neste ícone aqui de computador, né, de monitor. Então, cliquei aqui em Simulation
Ele vai startar ali para a gente o simulador. Ele abre aqui para a gente a simulação das entradas e saídas físicas, né? Do X0 ao X17 nesse caso, do Y0 ao Y17 neste caso. E aí uma coisa que o pessoal às vezes tem bastante dúvida é o seguinte: liguei meu CLP, tá lá o LED de erro piscando. Fiz a programação, descarreguei, tá piscando. O que está acontecendo? O CLP tá ruim. Aqui, você clicando duas vezes, você consegue ver o que está acontecendo de erro. Nesse caso aqui, eu deixei de propósito já algumas divisões por zero, justamente para mostrar para vocês. É um erro de lógica, né? Não existe divisão por zero, mas não é um erro crítico para o CLP. Então, a gente colocando o valor aqui no, no divisor, já vai sumir aquele erro, né? Então, se eu tenho aqui também no meu D16, ó, já sumiu aqueles erros. Então, percebam, pessoal, que aqui eu consigo facilmente manipular as minhas variáveis. Eu clico aqui com o botão direito. Tem opções de escrita de Word direto. Posso escrever nos, nos meus, nas minhas variáveis, né? Então, isso aqui é bem tranquilo. E posso também forçar uma memória, posso forçar uma bobina também por este menu aqui de write. Posso escrever direto write on e write off, que também facilita quando eu tenho ali a escrita de um contato aberto ou até um contato normalmente fechado. E esse aqui é o básico da programação, do ambiente de programação aqui do TS, tá? Não vou prosseguir muito aqui porque é mais básico, né? Então, isso aqui vai ter no curso, o pessoal vai ter acesso aí e lá tem todo esse conteúdo. Então, vamos para outra parte aqui. Deixa eu ver, este não é o programa certo. Deixa eu ir para outro programa. Aqui. Então, pessoal, criei ali as minhas subrotinas. Nesse caso, eu criei 4 subrotinas para gente, uma chamada analógica, blocos básicos, blocos motion e do inversor. É sempre importante eu chamar todas as minhas subrotinas meu no meu main, né, no meu principal aqui. Senão, o que ocorre lá na minha subrotina não vai para a CPU, não funciona, né? Então, chamei todas as minhas subrotinas aqui e eu posso vir aqui e consultar como é que está essa programação aqui que eu desenvolvi para mostrar para vocês. Mais uma vez, fiz a conexão aqui, agora eu vou descarregar o programa, porque estou com CLP físico, estou com TS635 aqui, setinha para baixo para download, clico em OK. Ele vai compilar o meu programa, então isso é importante. Se tiver algum erro de código no meu programa, ele não vai deixar fazer um download, ele vai te avisar e aqui embaixo, nessa janela de mensagens, vai aparecer para você. Às vezes aparece direto em qual linha que está o problema. Você vai lá direto e já resolve. Então, fiz o download, coloquei o CLP em run. Onde é que eu monitoro? Como é que eu faço alteração em tempo real aqui do meu CLP, né? Esse olhinho aqui, ou F9, habilita o monitoramento, né? Memória especial SM0 indica que tudo após ela já vai estar em nível lógico alto. Então, isso aqui é uma memória que sempre está ativa. Então, tudo que eu fizer aqui nesse meu bloco de adição, já vai ter um resultado, certo? Então, não preciso aqui ficar ligando e desligando a memória, já deixo direto, ok? Aqui eu fiz uma montagem de um contador e um temporizador, rapidinho aqui para mostrar para vocês. Então, o meu contador aqui, eu uso CTU, tem outros contadores também que
no curso são mostrados, você pode dar uma verificada posteriormente. Então, aqui eu fiz uma lógicazinha simples de uma contagem até 5, chegando em 5 eu reseto o próprio contador. Então, percebam que agora eu abri aquela janela de write e eu estou usando a parte booleana, não mais a parte de escrita de Word, né? Então, quando chegar a 5, resetou meu C0. E aqui eu fiz uma lógica parecida. Vou contar até 10 aqui, né? Então, ligo o meu temporizador, iniciou a contagem. Quando chegar até 10, eu vou resetar a própria memória que eu liguei e o próprio temporizador T0. Foi feita a lógica aqui. Beleza? Então, dos blocos básicos é basicamente isso mesmo. Vamos partir agora para mostrar um pouco da parte de configuração das expansões. Onde é que eu adiciono minha expansão? O que que eu posso fazer? Como é que eu mapeio as minhas expansões? Vamos aqui mostrar para vocês. Aqui na árvore à esquerda, eu venho em módulos, entre parênteses aqui, right, né, à direita. Aqui eu já estou com a minha expansão adicionada, minha expansão de saídas analógicas e a minha expansão módulo Canopen, né? Então, aqui nessa expansão eu já deixei fixado de 0 a 10 e já mapeei aqui como D50. Então, tudo que eu escrever no meu D50, ele vai escrever na minha saída analógica. Qual que é o range que ele vai escrever na minha saída analógica? Já está descrito aqui. Então, seja por corrente ou tensão, eu já tenho descrito aqui qual que é o meu range de trabalho, ok? Então, 0 a 20.000. Beleza, isso aqui já está configurado. Vamos na minha subrotina, vamos fazer algo aqui com ela, né? Então, eu tinha feito aqui uma lógica simples, onde a gente tem um trabalho de temperatura de 0 a 100 graus. Então, onde 0 é igual a 0 de fato na minha saída analógica, isso considerando se eu estiver usando, é claro, de 0 a 10 volts ou de 0 a 5 volts. E 100 graus é o meu máximo. Então, vamos exemplificar aqui. Se eu estou com 50 graus, o que está indo para a minha expansão? 10.000, que seria o quê? Seria exatamente a metade do meu valor de tensão configurado. Se eu estou aqui com 100 graus de temperatura, eu estou com 20.000 indo para a minha expansão, que é justamente o valor máximo. Então, aqui é uma regra de três básica, né, para justamente mostrar como é que a gente pode escalonar aqui o valor, porque nesse CLP a gente precisa fazer essa conversão se a gente quiser usar um valor real, né, um valor de temperatura, um valor de porcentagem, tá? Então, essa parte aqui das expansões é basicamente assim que a gente trabalha. Vamos partir agora para a parte de comunicação. Então, como eu havia explicado, aqui a gente tem as portas COM, né? Basicamente, todos os CLPs da linha TS, eles possuem duas portas físicas, né, do protocolo Modbus RTU. Então, eu vou ter sempre com um e com 2. Por que que aqui eu tenho a com 3? Porque eu adicionei aquela expansão de Canopen. Então, ela adiciona ali um módulozinho de RS-232 que vem como com 3. Tá? Beleza, e como é que eu comunico ali com alguma coisa, com uma IHM, com um inversor, com um servomotor? Eu estou hoje aqui fazendo a comunicação com um inversor de frequência. Então, como está tudo em bancada aqui, percebam que está piscando até a comunicação, porque tem cabo de potência passando próximo ali do cabo de comunicação, então não está tão adequado, né? Mas para exemplificar para vocês, vai ser tranquilo, não vai ter problema nenhum. Como que eu
configuro a minha porta de comunicação. Clico com o botão direito, Open. Aqui eu seleciono se eu vou usar essa porta como Modbus mestre, Modbus escravo, se vai ser RTU ou ASCII. Se eu vou usar protocolo livre, né? Tem a opção também. Se eu vou usar um elemento de controle ou não. Aqui eu configuro a paridade, o baud rate, o stop bit e o tempo aqui de timeout, tentativas de comunicação, né? Padrão ali do protocolo Modbus. Dei um OK. Quando eu configuro ali, ao clicar com o botão direito, ele me aparece essa opção de Add Configuration. Nessa opção é onde eu vou dizer qual que é o nó do meu escravo. Qual o nó do meu escravo que eu estou comunicando aqui hoje, que é um inversor da INVT, inversor GD27. É o nó 2. Então, eu já criei aqui, ó, Modbus Slave 2. E ele cria essa tabelinha aqui para gente. Como é que funciona essa tabela? Eu tenho a condição de trigger, né? Eu tenho a função, se vai ser uma escrita de registrador, uma escrita de registrador simples, leitura. E aqui eu tenho, de fato, o endereço, né? Então, tendo o endereço que você vai achar no manual daquilo que você está comunicando, você mapeia com um registrador conhecido e nesses registradores você vai escrever o que você quer. Então, eu vou fazer a simulação aqui do inversor partindo, sentido horário, sentido anti-horário, e parando, né? Já estou aqui com os endereços mapeados, que são meu D100 e o meu D101. Então, ok? Vamos lá. Vamos monitorar aqui. Vamos para a parte aqui do inversor. Então, deixa eu colocar aqui a câmera para vocês. Cadê? Beleza? Então, estou com a câmera aqui no meu inversor de frequência. Aqui é o meu motor. Percebam que a frequência atual é de 0 Hz. E agora eu vou mudar a frequência aqui no meu programa. Vou colocar aqui 30 Hz. Ele tem duas casas decimais, então eu preciso escrever 3.000 aqui, tá? Vou ligar o meu M13. E ele moveu os 30 Hz para cá. E agora o que que eu faço? Eu parto o meu motor através da minha memória M10 aqui. Então, eu vou acionar a memória M10 e partir o motor. Vou acionar a minha memória M12, que foi o que eu usei aqui para parada, e vou parar meu motor. Parou o motor. Então, percebam que tudo isso daqui, controle do inversor de frequência feito apenas pelo protocolo Modbus RTU, setando a frequência, dando comando de parada, dando comando de partida, tá? Então percebam quanto esse CLP é de fato poderoso, né? Então, tá feita aqui a parte do inversor de frequência GD27 da INVT. Vamos partir aqui para os blocos motion, né? Os controles de movimentação que a gente tem aqui em bancada. Hoje eu estou com um motor de passo e com um servomotor. Motor de passo por pulso-direção, servomotor pela rede EtherCAT. Primeiramente, a gente precisa configurar os eixos que a gente vai trabalhar, que a gente vai comandar. E é muito importante isso, né? Porque o TS, ele trata controle de movimento como eixo. Então, não tem como eu usar lá uma Y0, ficar setando e resetando ela uma frequência definida ali e achar que eu estou controlando bem o meu motor de passo. Não estou. Eu preciso fazer o controle, preciso fazer a configuração correta aqui para que eu tenha o controle total daquele eixo.
Então, aqui em Motion Control Axis, criei dois eixos. Como é que eu configurei aqui? Configurei o eixo 0 como bus, que é comunicação. Poderia configurar como pulso de direção, como está configurado meu motor de passo. E poderia configurar aqui esse eixo também como um eixo de encoder, que é um eixo de leitura de entrada rápida, né? Mas nesse caso a gente está usando comunicação, então é bus servo mesmo. Já adicionei o meu driver aqui na opção de EtherCAT e aqui eu configuro a minha resolução. Então, no meu driver eu deixei configurado lá com 10.000 e aqui eu disse que a cada 10.000 ele vai girar de fato 10.000 pulsos. Então, ou seja, a cada 10.000 pulsos que eu enviar de comando de posição no CLP, ele vai dar uma volta completa. Aqui em Mode tem algumas opções de velocidade máxima, aceleração máxima, algumas opções aqui de habilitar o sensor de home, em qual entrada que eu vou usar meu sensor de home, limite de curso, positivo e negativo. São coisas que vocês irão encontrar lá no curso, tá? Home setting é como eu configuro o meu modo de home, ele gera aqui para a gente o gráfico de acordo com o que eu for configurando aqui. E online debugging é justamente para a gente poder testar o nosso motor até antes de fato fazer a programação ali dele. Então, se eu estiver monitorando online aqui, eu consigo habilitar isso aqui, ligando o Enable, eu faço um jog, e percebam que aqui a minha posição, ela já alterou, né? Velocidade também. Então, é um jeito de testar aí antes de iniciar a programação, até para ver se seu motor está ok, se está tudo ligado certinho. Beleza? Então, esse tipo de configuração você vai fazer para qualquer eixo, seja por EtherCAT ou seja por pulso e direção. Então, essa mesma configuração eu também fiz lá no meu eixo de motor de passo, tá? E aqui uma coisa interessante que eu quero mostrar antes de mostrar os blocos de movimentação e a movimentação em si, essa parte aqui do EtherCAT, porque hoje eu estou usando aqui uma remota EtherCAT, então é uma cabeça de rede, né? Eu estou com 635, TS635, ele tem uma porta EtherCAT. Eu estou usando dessa porta para a minha remota FK1100. Acoplada a essa remota, eu tenho uma expansão de saídas analógicas, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o meu CLP. Cabo roxo é a porta EtherCAT. E aqui é a minha remota EtherCAT. Então, estou aqui com uma expansão. E da saída dessa remota EtherCAT, eu tenho outro cabo que está vindo para o meu drive DA180A, que é EtherCAT também. Então, beleza, eu estou aqui com isso aqui conectado, mas como é que eu configuro? Vou mostrar aqui uma forma bem rápida e fácil de fazer essa configuração. Cliquei aqui em EtherCAT, botão direito, Slave Scanning. Aqui ele já informou para mim que eu estou com isso aqui escaneado, mas vamos escanear novamente. Ó, percebam que ele já achou aqui para mim. Ó. Eu estou com a remota FK1100, eu estou com esse módulo de expansão de 16 entradas e 16 saídas digitais, e eu estou com um driver de servo motor, né? Em EtherCAT. Então, clicando aqui em Update Configuration, ele já traz aqui para mim e eu já consigo ter o controle total do meu servomotor por protocolo e também daquela expansão que está adicionada à remota. Ok? Então,
Fiz isso. Estou já com o meu driver configurado. Estou com a minha remota aqui com a minha expansão já escaneada. Eu posso agora só mapear ela aqui. Qual que vai ser o meu registrador onde eu vou escrever nas entradas digitais da minha remota. Então, eu vou colocar aqui um registrador D30 e D32. Como é que funciona isso aqui? Eu vou escrever por bit. Então, esse IN0 aqui significa que é a primeira parte do meu módulo, são as primeiras 8 entradas. Então, eu vou escrever D30.0, D30.1 até o D30.7. E aqui embaixo, D32.0, ponto 1, ponto 2, até ponto 7 também. E assim é como eu leio as entradas e é como eu aciono as saídas. Então, toda vez que eu for fazer uma configuração de remota que tenha entradas e saídas digitais, é dessa forma que eu vou precisar trabalhar. Um detalhe importante, né, que eu mostrei aqui, toda vez que eu usar a remota EtherCAT, eu faço o escaneamento direto pelo software do CLP. Outros tipos de remota, como Ethernet IP, como Modbus TCP, a gente tem um software que eu vou mostrar rapidinho depois. A gente vai gravar uma videoaula também como utilizar esse software, que é o T-Tools, para fazer o mapeamento dessas entradas e saídas digitais que estiverem acopladas à remota. Então, beleza, já tenho aqui a minha remota e o meu driver já escaneado, já criei os meus eixos e eu vou agora colocar eles para movimentar. Então, beleza, aqui, pessoal, tem alguns cálculos aqui de velocidade, de rampa, de aceleração e de desaceleração. São coisas que tem no curso, eu não vou aprofundar aqui hoje, mas é basicamente um cálculo para a gente poder colocar o valor que eu quero ali em RPM e, de fato, serve trabalhar em RPM, já que o TS trata os dados como unidade por segundo, não RPM de fato, ok? Então, já tenho aqui, ó, carregado os valores de 100 RPM no meu primeiro eixo, que é o servo, e 40 RPM no meu segundo eixo, que é o motor de passo, com rampa de aceleração e desaceleração de 1 segundo. Estou usando um CLP que ele é Motion Controller, né? Então, todos os blocos de controle de eixo, eles portam essa sigla MC, tá? Percebam que aqui eu estou usando o bloco MC Power, que é utilizado para habilitar toda e qualquer movimentação dos eixos. No caso do EtherCAT, o MC Power ele já habilita o servo, o servo on, né, do drive. Então, liguei aqui, meu eixo já está rígido. Venho aqui, fiz algum bloco aqui de modo velocidade para o servo e para o motor de passo. Vou colocar aqui para rodar e compartilhar com vocês a movimentação. Eu vou ligar aqui o meu servo motor. Então, está girando aqui o meu servo motor. Aqui está o meu motor de passo. Vou ligar o meu motor de passo. Está girando também meu motor de passo. Ah, para parar, estou no modo velocidade. É só desligar o, o habilita do bloco? Não, eu preciso usar um bloco de parada. Então, vou usar o bloco de stop no servo. Parei o servo, respeitou a rampa de 1 segundo. Vou usar o bloco de stop no motor de passo. Parou o motor de passo, respeitou a rampa de 1 segundo. Aqui mais para baixo eu tenho alguns blocos que são de modo posição, né? Então, como eu havia comentado,
eu deixei uma resolução de 10.000. Então, a cada 10.000 pulsos, meu motor vai dar uma volta completa. Então, para ficar bem didático aqui, vamos fazer ele dar uma volta completa. Então, toda vez que eu acionar aqui, ó, o meu servomotor vai dar uma volta completa. Por quê? Porque esse é o bloco de movimentação relativo, né? Então, tudo que eu mandar ele fazer, ele vai fazer. Não importa se ele está acumulando pulso, se não está. Diferente do meu bloco absoluto, né? Então, o meu bloco absoluto é necessário que eu saiba onde ele está para que eu não mande ele para uma posição, ele fique girando ali eternamente até chegar naquela posição, já que a posição pode ser uma posição muito fora do real que você acredita que esteja o eixo. Então, deixa eu dar um exemplo aqui prático, né? Esse é o eixo do meu motor de passo. Vamos ver em que posição está meu motor de passo. Olha a posição que está meu motor de passo aqui. 183.946. Se eu mandar ele ir para a posição 1000 agora, ele vai ter que dar várias voltas até chegar naquela posição. Então, o que que eu posso fazer? Eu uso o set position. É um bloco para definir qual posição eu quero que ele assuma. Eu quero que o meu motor de passo assuma a posição 0. Ele completou, fez o que eu queria. O Doni ligou aqui o bit de trabalho concluído. Posso voltar lá no meu motor de passo e aqui ele zerou o eixo. Então, volto aqui no meu bloco de controle absoluto. Vou ligar meu motor de passo. Agora sim ele vai dar somente uma volta completa, não vai ficar girando indefinidamente. Ah, então eu estou aqui no meu bloco absoluto. Vou acionar ele de novo. Vai ficar parado, porque ele é absoluto, ele sabe que ele já está na posição 10.000. Beleza, então aqui essa é a parte que eu queria mostrar referente aos blocos de movimentação. Vou mostrar algo que alguém comentou aí no começo da live. É importante um CLP fazer alteração a quente. E de fato é importante. Como é que a gente faz isso? Então, estou aqui monitorando. Estou lá com a minha aplicação rodando, né? Vou colocar aqui meu servomotor para rodar. Liguei meu servomotor, já está em movimentação. Quero alterar a velocidade. Aqui percebam que ele está com 16.666. Quero alterar aqui a minha rotação, vou colocar 200 RPM. Já fez o cálculo, alterou aqui, né? Porém, agora eu quero criar um novo cálculo qualquer, né? Então, como é que eu faço essa modificação online? Eu venho aqui em Debugging, Online Modification. Ele informa ali que a gente está entrando no modo de monitoração online. É o que eu quero fazer agora? Eu quero mover o valor da velocidade para o meu registrador de 5.000. Então, vou digitar aqui Move. Na verdade, vai ser um RMove, né? Que é um número real. Velocidade bloco 1 para o meu registrador de 5.000. Criei aqui. Percebam que ele não está movendo ainda. Mas vou fazer download aqui. Ó, ainda com o servo se movimentando, ainda online, né? Fez download, não parou a minha programação e fiz aqui a alteração a quente, né? Que é como chamam aí na indústria. Então, pessoal, essa aqui é
uma rápida explicação aqui sobre os blocos de movimentação. E algo que eu deixei aqui por último para mostrar rapidamente para vocês é sobre o Ethernet IP, tá? Eu estou com uma outra remota comunicando aqui via Ethernet IP com o meu CLP. Como é que eu configurei essa remota? Eu usei o software do T-Tools, eu escaneei aqui a remota, ela escaneou a remota e a expansão que está acoplado a ela, que é essa expansão de saída analógica. O Ethernet IP ele usa a extensão EDS, então eu exportei aqui o EDS desta configuração. Aqui eu já defini, né, todos os parâmetros de configuração e exportei. Então, antes de começar a aula, eu exportei um EDS e aqui eu vim e importei ele. Como é que eu faço isso? Sair aqui do monitoramento, clico no Ethernet IP, Add Device, Import Configuration, salvei aqui. Opa. Ele já existe porque eu já importei ele aqui, né? Então, clicando duas vezes, eu subo aqui o meu dispositivo, que é essa remota, e já posso utilizá-lo. Então, percebam que aqui, ó, ele já trouxe as saídas analógicas que eu tenho acoplado àquela remota. Então, como é que eu faço agora para trabalhar com elas? Eu clico aqui duas vezes no canal que eu quero utilizar e dou aqui um registrador para ele. Então, D92 vai ser o canal 1, canal 0 já está como D90, D94 vai ser o canal 3, e é assim que a gente faz a configuração do módulo de Ethernet IP. Percebam que aqui no estado ele já está como conexão estabelecida com sucesso. Beleza, pessoal? Então, da minha parte, era isso. Edilson, se tiver alguma dúvida interessante aí, algo que surgiu aí, se quiser Caio, comentar. primeiramente aí, parabéns, parabéns aí. Pessoal, eu quero te falar o seguinte, ó, não se preocupe. Tem muita gente que está falando, meu, tá muito rápido. É meio proposital ser meio rápido, porque a gente vai dar para vocês no final o acesso de um ano às aulas todas gravadas, são mais de 30 aulas gravadas, vocês vão ter acesso no final, tá? E já para agora, daqui a pouquinho, o pessoal já vai mandar para vocês aqui no chat do Zoom o link para que vocês possam pedir já seu certificado de participação desse evento, tá? Então, vocês vão receber um link daqui a pouquinho já no Zoom, já pode preencher para dar seu certificado, e no final nós vamos dar o link aí para que vocês acessem a nossa comunidade, tenham acesso gratuito às aulas todas gravadas. Micael, é isso. Vamos chamar então o Caio. Você pode parar de compartilhar sua tela. E Caio, tá aí na escuta? Tô sim, Edilson. Bora contigo aí. Show de bola. Boa noite, então, pessoal. Muito prazer aí para quem não me conhece. Meu nome é Caio. Sou do suporte técnico aí da Calatec. Vai fazer 3 anos aí em junho, né? Sou aqui da unidade de Joinville, Santa Catarina. Então, vamos lá. Vou apresentar aí hoje. Boa noite, aí, pessoal. Tô olhando o chat aí. Então, vou apresentar para vocês um pouco de uma funcionalidade bem interessante aí da IHM da NVT, tá? Que é sobre o acesso local, né? Então, basicamente, se eu estou numa indústria aí grande e eu tenho a minha IHM em determinado ponto, né? Eu consigo acessar ela de um outro determinado ponto dentro da minha fábrica, né? Que esteja distante. Então, essa funcionalidade é bem interessante. E hoje eu trouxe uma programação aí já pronta também, direto da IHM para o servomotor, tá? Então, para quem não sabe, nosso servomotor a gente tem aí protocolo Modbus RTU, CANopen, EtherCAT, Profinet, mas hoje eu fiz a comunicação simples mesmo aí da IHM direto para o servo via Modbus RTU, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela aí para a gente começar a visualizar.
Tá aparecendo aí certinho, Edilson? Pode me confirmar, por favor? Chegou sim, estamos vendo já. Beleza. Bom, eu vou ampliar aqui. Me confirma, Edilson, se dessa forma fica bom para o pessoal aí, se dá para visualizar. Ok. Estamos vendo sim os ícones da tela. É, né? Ok. Deixa eu até fazer o seguinte, acho que se diminuir talvez... É, assim tá ok, acho. Bom, pessoal, então aqui basicamente é a programação aí com parte de comando do servo, tá? Então tem a velocidade atual aí, um posicionamento que eu fiz via PTP, tá? Que nada mais é que a função de pulsos internos aí do servo, tá? Que a gente consegue programar ele totalmente, então quantos pulsos eu vou querer executar no meu servo e tudo mais. Fiz uma parte aqui de gráfico, tá? Do torque atual. Então eu consigo visualizar aí qual que é o meu torque atual, basicamente, tá? Eu fiz uma alteração, acho que aqui agora ficou um pouco melhor de visualizar aí para vocês, tá? Então eu tenho aqui a parte de alarme também. Então aqui eu consigo mostrar algum alarme que eu tenho no meu servo, né? Ou basicamente se o meu servo está em alarme por algum motivo, tem algum erro no meu driver, ele vai me indicar aqui, tá? E eu consigo resetar o alarme, tudo certinho. E basicamente o que eu vou demonstrar para vocês, então eu tenho aqui velocidade atual, tá? Essa parte aqui da IOs desativadas eu vou mostrar já já para vocês, mas eu vou começar pelo comando mesmo. Então, para quem já conhece o servomotor, sabe que precisa magnetizar o eixo inicialmente, que é o comando servo on, tá? Então, quando eu dou o comando servo on, até o Mikael comentou um pouco, né? Basicamente, ele vai ficar aguardando o comando aí de pulso para eu virar o servo, virar o eixo mesmo do meu servo, tá? E aqui a minha posição é onde eu vou escolher, de fato, a posição que eu tenho programada, tá? Eu fiz uma pequena programação aqui que eu chamo a posição 0, ele pula para a posição 1 e depois para a posição 2, tá? E aí aqui, só para vocês observarem, né, eu tenho a configuração de velocidade também, tá? Então vocês podem observar aí, ó, a velocidade 1 vai executar 30 RPM, a 2 a 30 também, e a posição 3 a 30 RPM também, tá? Então vamos lá. Se eu chamar aqui minha posição 0, tá rodando a 30 RPM ali, como vocês podem observar, que eu coloquei um GIF só para a gente visualizar mesmo, para observar que está executando, né? Então vou virar um pouquinho aqui minha câmera. O eixo ele tá aí, ó. Ele está rodando, né? E aqui na minha tela, aqui do ladinho, está mostrando ali a velocidade atual, tá? Então, esse aqui é só um pequeno exemplo, pessoal, de né, uma possibilidade do que a gente pode fazer dessa comunicação da IHM direto para o servomotor, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês agora a parte da ligação física, tá? Então, aqui eu tenho a minha COM3, que é justamente esse borne verde aqui, ó, que vocês estão observando, tá? Aqui eu tenho simplesmente o sinal positivo e negativo do Modbus RTU, tá? Então, eu tenho que pegar ali no meu servo a mesma ligação do RS485+ e RS485-. Inclusive, amanhã a gente vai ter o treinamento de servo motor, né? Então, é importante que você participe também e possa aprender como é que a gente programa ali no servo motor essa parte de PTP, até mesmo Modbus, tá? Então, basicamente, é por esse cabo aqui que eu estou comunicando direto com o servo. Vou virar um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Meu servo driver tá aí, ó, comunicando com a IHM, tá? E aqui eu tenho a minha alimentação nesse borne aqui, positivo e negativo, normal 24 volts, tá? Tem uma porta com 1, com 2 aqui, ó, que é um DB9, tá bom? Se eu quiser comunicar direto com o CLP via RS232, eu consigo. E aqui eu tenho minha porta Ethernet, tá? Esse aqui é um modelo de 7 polegadas, pessoal. Então, o modelo de 7 polegadas já vem com a porta Ethernet, tá? E aqui que eu quero mostrar para vocês, através da porta Ethernet que eu fiz, o que é bem interessante é isso aqui, pessoal. Eu estou no meu celular e eu consigo visualizar exatamente o que está aparecendo na tela da minha IHM, tá? Então, eu acho que está dando de ver aí legal, né? Pelo que parece está sim. Então, basicamente eu tenho um mouse aqui, né? Como vocês podem observar, eu controlo a minha tela, tá? Então, o que eu mexer aqui vai mexer ali na minha tela. E da mesma forma, vice-versa, né? Então, o meu eixo está magnetizado nesse momento, comando servo-on, se eu clicar em cima, ele vai desabilitar. Fechou. Funciona normal. Então, eu posso acionar o servo-on novamente e posso dar o meu comando novamente aí do posicionamento, por exemplo,
como eu comentei para vocês, fiz a programação aí da posição 0, tá? Então, se eu executar aqui, dar um Enter, fechou. Ele vai executar normalmente, tá? Da mesma forma, eu vou virar um pouquinho a câmera aqui só para vocês observarem o eixo ali movimentando, ó. Show de bola. Beleza? Então, aqui eu tenho exatamente a mesma programação, pessoal. Consigo ver tudo aqui, consigo acessar todas as telas. Normalmente, ó, a tela de alarme. Teve um alarme já que aconteceu a tal horário, tal data, né? Eu coloquei aqui como alarme servo mesmo, geral, tá? Então, eu posso resetar aqui, tranquilo. Consigo observar a parte de gráfico também, tá? Então, aqui eu não estou aprofundando muito, pessoal, na parte de gráfico, de alarme, porque a gente fez isso justamente nas outras aulas, tá? E como a Dilson comentou, a gente tem aí o curso que vai ser disponibilizado, então lá vocês vão aprender tudo isso e muito mais, tá? Então, basicamente, se eu quiser observar aqui meu gráfico de torque atual em porcentagem, eu fiz, ó, fiz até 50% ali, basicamente, né? De menos 50 até 50%, então eu consigo observar aqui, tá? Fazendo um acesso remoto aqui através do celular, pessoal. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Esse aqui é o RNC Viewer, aliás, tá? A gente tem um vídeo, pessoal, explicando como fazer essa comunicação, tá? É bem interessante, bem legal mesmo de fazer, bem tranquilo também, tá? Basicamente, deixa eu só mostrar aqui o aplicativo, né? Esse aqui, ó, RVNC Viewer, tá bom? Você baixa ele aí, tem na Play Store, tranquilo, tá? Instalou, a gente vai fazer aqui uma nova conexão, tá? Então tem aqui, ó, um maisinho aqui, eu clico mais, e aqui basicamente eu vou ter que vincular ao endereço IP que eu vou ter da minha IHM, tá? Então, como o pessoal trabalha aí já na indústria, sabe? Uma IHM com porta Ethernet IP, ela tem uma porta, né, de comunicação. Geralmente um endereço IP 192, 168.1, ponto alguma coisa na rede, né? Então, basicamente, através dele que a gente vai encontrar esse endereço na rede e comunicar, tá? Então, aqui, basicamente, eu coloco esse meu endereço na rede e aí eu vou mostrar ali já na IHM como que a gente faz essa pequena configuração aí do protocolo Ethernet para a gente poder acessar remotamente, tá? Lembrando que somente nas IHMs que possuem porta Ethernet, pessoal, beleza? E também outro detalhe importante para frisar é que é VNC, tá? Então é um acesso remoto em área local, tá bom? Então é importante comentar isso aí também. Beleza, pessoal? Então acho que aqui ficou, consigo mostrar legal para vocês aí. Eu vou passar agora para o software, tá? Então deixa eu abrir aqui o meu software da IHM. Beleza, exatamente a mesma programação que eu fiz aí com vocês, que eu mostrei para vocês, aliás. Aqui eu não comentei, né, ali das IOs, tá? Mas basicamente essa aqui é uma pequena lógica que eu fiz para acionar as IOs via Modbus RTU, tá bom? Então é interessante você saber que tem como fazer isso, tá? Então, bem legal essa parte aqui também. Eu escrevo direto no endereço, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui a parte da minha COM, tá? Então, é aqui onde eu configuro o pessoal para fazer a comunicação com o meu servomotor, tá? Então, como eu comentei e mostrei para vocês, a COM3 é referente ao protocolo RS485, tá? Então, eu clico aqui ó, no link 1, né? No caso aqui, se eu não tivesse uma porta feita ainda, eu clico no botão direito aqui, ó, e adicionar um protocolo, tá? Adicionando um protocolo, vai abrir dessa forma aqui para mim, tá? Aqui o que acontece, pessoal? Eu tenho que selecionar o tipo de dispositivo que eu vou comunicar, tá bom? Então, aqui tem já diversas marcas prontas, que são basicamente a máscara, né? Então, facilita bastante, tá? Mas nesse caso aqui, a gente vai utilizar o Modbus de fato, tá? Então, eu seleciono aqui Modbus e Modbus RTU Master, tá? Então, tem algumas outras formas aqui de trabalhar, com endereço hexa somente, Master MCU, ASCII, tá? Então, etc, né? Diversas formas aqui, tá bom? A gente vai trabalhar aí com um RTU Master, tá? E aqui nessa aba de parâmetros, pessoal, a gente comunica, a gente configura, aliás, os parâmetros mais importantes para a comunicação Modbus, que nada mais é que o baud rate, o data bit, o check e o stop bit, tá? Então, eu tenho que vincular isso aqui exatamente igual lá no meu software do servo driver, tá? Então, se eu vou utilizar 9.600 de velocidade baud rate, lá no meu parâmetro do servo motor tenho que estar com a mesma configuração, 9.600, tá?
Mesma coisa para o databits, para o check, tá? A forma que vai checar even, ODD ou none, e para o stop bits também, beleza? E aqui, pessoal, eu tenho o meu endereço na rede Modbus, tá? Então, normalmente a IHM ela é o escravo nessa situação, né? Então, tu tem a IHM, tu pode ter 5 servos aí na tua rede, tá? E aqui é onde eu vou determinar o meu endereço na rede. No caso aqui, o endereço da IHM é o endereço 0, normalmente, tá? E o meu PLC Station é o endereço que eu estou comunicando, tá? Na rede. Então, como só tem um aqui em bancada, por exemplo, eu estou utilizando o meu servo driver, meu servo motor, como endereço número 1 na rede. E a minha IHM é o número 0, tá? Então, basicamente, seria essa configuração aí. Bem tranquilo, tá? Falando um pouquinho dessa parte aqui do Modbus, tá? Essa é a forma como você vai fazer para comunicar com outro dispositivo em rede Modbus RTU, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a parte que eu comentei sobre o protocolo Ethernet, que aí envolve o VNC, o acesso remoto ali com o meu celular e tudo mais, tá? Então, basicamente, eu vou adicionar um protocolo Ethernet também, da mesma forma. Ele vai me abrir essa tela aqui, tá? Ela é praticamente igual a outra configuração ali. Mas aqui o que que vai acontecer? Aqui eu tenho que selecionar essa checkbox aqui, ó, HMIP, que é basicamente para eu configurar e dizer qual vai ser o meu endereço IP da minha IHM, tá bom? Ela tem um endereço padrão já, que vem configurado, né? Isso tem no manual lá certinho, mas enfim, eu posso alterar e colocar o endereço que eu quiser, né? Aí no caso aqui, eu utilizei o endereço IP 192.168.30.2. Por que que eu coloquei essa numeração, né? Basicamente, para tu colocar a tua IHM em rede, né, e poder acessar ela através do teu celular, tu precisa colocar ela em um roteador, tá? Conectar ela no roteador aí da sua indústria, enfim, né, para você poder tá na mesma faixa IP, que é essa faixa aqui, 192.168.30. E aí, como que eu descubro essa faixa IP, né? Basicamente, você tem que estar conectado na internet, você pode olhar isso pelo próprio celular, se você conectar no Wi-Fi da sua internet, você consegue abrir lá, ele vai dar o número do IP, tá? E aí, o que acontece? O seu IP é esse aqui, 192.168.30 no meu caso, né? Esse último dígito aqui, ele é basicamente o nó da rede no protocolo Ethernet, tá? Então, da mesma forma que eu comentei para vocês que no Modbus RTU a gente tem cada um seu endereço na rede, é da mesma forma aqui no protocolo Ethernet, tá? E nesse caso aqui eu configurei que na rede a minha IHM vai ser ponto 2, tá? E aqui subnet mask, gateway, normalmente mantém dessa forma aqui mesmo, 255, 255. E o gateway aqui você pode colocar mesma faixa de endereço IP aí que você vai conectar, tá? Então aqui eu configurei o meu endereço IP da minha IHM. E aí eu venho aqui para parâmetros e aqui eu vou dizer com qual dispositivo em rede eu vou comunicar, né, via protocolo Ethernet, nesse caso aqui. E aí eu tenho da mesma forma o endereço IP. Aí né, também você consegue ver lá qual que é o endereço IP correto para você comunicar com o seu roteador, por exemplo. No meu caso, é esse endereço aqui. Aí eu vou lá, pego o endereço certinho, digito aqui, posso manter a mesma port number, tá? Não tem problema nenhum. E aqui no mais eu não mexo em mais nada. Então, basicamente é isso. Você configura o endereço IP da sua IHM e o endereço IP que você vai comunicar do roteador. Beleza? Feito isso aqui, fechou. O que você precisa fazer? Vir para HM Parameter Setting, tá? E aí aqui eu venho nessa setinha aqui em cima, ó, passo para o lado, venho para VNC. Aqui eu clico nessa box aí do Start VNC e e vai ter já essa porta pronta, tá? Então essa porta nada mais é que é como se fosse também um nó na rede, né? Então literalmente a porta que eu vou comunicar no meu protocolo Ethernet, tá? E daí, se eu quiser, eu configuro uma senha aqui também. Eu configurei uma senha simples, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, tá? Então, basicamente, pessoal, é isso aí. É bem simples, é bem tranquilo de se fazer mesmo. Acredito que, assim, não tenha muito mais segredo, tá? Não tenha muito mais o que falar. Talvez foi um pouco mais rápido para vocês, quem não conhece ainda, talvez quem não trabalhou com protocolo, quem ainda não fez um VNC antes. Então, pode ser que fique um pouco rápido falando assim, dessa forma,
Mas, como a gente está comentando aqui, pessoal, vai ter o treinamento, tá? Então, lá no treinamento a gente tem bem detalhado como fazer isso, tá? A gente também tem conteúdo no YouTube, por exemplo, já pronto relacionado a isso aqui, que você consegue, como fazer o passo a passo bem certinho para você comunicar com a nossa IHM em rede e poder utilizar aí no seu celular ou algum dispositivo móvel que tenha acesso à internet, tá? Basicamente, pessoal, é isso aí, tá? O que mais que eu posso mostrar aqui para vocês? Acho que essa parte aqui de alarme, beleza, gráfico também, tá? Essa parte aqui de configuração, só eu fiz uma configuração, né, bem simples. Aqui eu consigo digitar literalmente o valor que eu quero, tá? Então, aqui eu vou dizer sempre para qual endereço que eu quero, né? Então, esse 2042 é o meu endereço relacionado à velocidade número um do PTP do meu servo, tá? Então, isso aí vai ter no manual certinho quais são cada parâmetro, né? Cada endereço de cada parâmetro, na realidade, tá? Então, aí eu posso configurar. E aí, claro, bem importante o tipo de dado, né, que eu vou estar trocando, tá? Então, tem 16 bits, 32 bits, signed, unsigned, float, tá? Então, isso aí também é um detalhe bem importante para a gente se atentar, beleza? Mas aqui, basicamente, foi isso que eu fiz, então. Eu enderecei direto lá no endereço de velocidade do meu PTP 1, 2 e 3. E aqui eu fiz uma pequena lógica, por assim dizer, bem simples mesmo, de eu simplesmente configurar um valor fixo. Cliquei nesse botão aqui, ele vai me automaticamente enviar o valor aqui para essa variável aqui e vai rodar na velocidade que está aqui pré-definida, né? Então eu coloquei 100 RPM para velocidade 1, 200 para 2 e 3 para velocidade 3, tá? E aí, esse aqui é legal de mostrar para vocês, que é o Multi-State Switch, né? Não lembro de ter falado isso nas outras aulas ali, que seria um pouco mais básico, mas enfim, é legal de compartilhar isso aqui, porque ele é um botão multi-estado, né? Então eu trabalho nesse botão aqui com dois estados, o estado 0 e o estado 1, né? Então, no off, ele não envia nada. E aí aqui eu customizo o valor que eu quero enviar para o meu endereço 2042 nesse caso, tá? E aí, se eu customizar ele aqui, ó, definir os status dos valores, aqui tá. Então, quando esse meu multi-state switch estiver em 0, ele vai enviar 0. Se eu clicar, ele vai para 1. Estado 1, ele envia o valor de 100, que daí eu configurei para ser a velocidade que eu queria, né? Então, também é legal, acho, comentar dessa parte aí para vocês, tá, pessoal? Acho que basicamente é isso aí, né? Dando aí um bom resumo aí relacionado a essa comunicação da EHM com o servo, tá? Então, eu tentei trazer as funcionalidades que a gente aprendeu nas aulas anteriores, que eram um pouco mais básicas, né? Um pouco mais simples, um pouco mais inicial, por assim dizer, e tentar implementar aqui numa aplicação prática mesmo da IHM direto com o servo motor. Tá bom, pessoal? Fechou, Caio. Edilson, alguma dúvida aí do pessoal? Alguma coisa aí que a gente possa ajudar? Bora Ficou lá, legal Caio. aí? Na Ficou bem verdade, entendido? parabéns. Tempo é curto, né? Deu já, faltou um minuto para o nosso horário e vamos lá falar um pouquinho do presente. Nós vamos dar para todo mundo. Temos Show de bola. 179 pessoas na sala, então vocês ganharam agora. A Cris vai jogar aqui no chat aqui uma. Vou compartilhar minha tela e a Cris vai compartilhar aqui o procedimento aqui. Eu vou entrar enquanto isso aqui no site nosso, mostrar o caminho que vocês vão fazer para ter acesso ao que nós falamos. Tá? Deixa eu só voltar a ver aqui, que eu perdi a conectividade aqui. Localizei vocês, trazer vocês para cá. Pronto. E abrir aqui o chat. Maravilha. Bom, tá aqui no chat aqui. Vai postar para vocês aqui como vocês têm acesso. Olha lá, turma, vocês vão receber agora aqui no chat aqui um, uma, um acesso para vocês entrarem aqui no site da Calatec. A gente vai dar um tempo para vocês fazerem. Vocês vêm aqui em suporte, existe comunidade, tá? Então, basta vocês entrarem em comunidade. Lenta minha internet aqui, mas acho que eu não caí não, né? Não.
Pronto. E quando você entrar em comunidade, se você não tiver um cadastro, você tem que criar uma conta, né? Então você faz seu registro aqui, criando sua conta, é só você colocar seu e-mail, seu nome, e eu acho que tem que escrever uma senha aí para você ter seu cadastro. Acho que já chegou aqui no chat para vocês.